eu queria abrir primeiro a discussão para a ideia da deficiência. Por quê? Porque na Constituição a gente tem a previsão do benefício sendo concedido ao idoso e à pessoa com deficiência. Só que há um entendimento doutrinário geral de que a Constituição é uma norma de eficácia limitada no que tange ao BPC. E aí precisaria de uma norma regulamentadora. Essa norma regulamentadora veio 5 anos depois, consubstanciada na Lei 8742 de 93, a chamada LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Aí o artigo 20 vai trazer lá no parágrafo 2º que eu tenho direito se eu provo que eu tenho uma deficiência com impedimento de longo prazo e de longo prazo de 2 anos. Então eu tenho um deslinde, uma estratificação, na verdade, do que seria, porque a Constituição diz só deficiência. Aí vem a lei regulamentando e diz que é deficiência, não só isso. Tem que causar impedimento. Impedimento não é só isso. Tem que ser de longo prazo. Longo prazo não é só isso. Tem que ser um longo prazo de pelo menos 2 anos. Então, há uma, realmente, que eu posso colocar aqui, uma dúvida se tantos requisitos para regulamentar, eles são realmente constitucionais, legais, ou realmente eles são excessos que a lei não poderia impor, né? Mas isso é algo que, para a gente ainda pular como uma tese, nos próximos anos aí da advocacia da assistência social. Eu já quero aproveitar, fazendo essa pequena abertura, sobre esse conceito de deficiência, lastreado na ideia que é deficiência com impedimento de longo prazo. Existe uma maneira de identificar qual critério que eu posso encaixar de uma doença que se equipare a uma deficiência para entender se um processo ele é viável ou não, considerando todos esses requisitos constitucionais e legais? Olha só, professor Tiago, concordo totalmente com o que o senhor falou e ainda acrescento que a nossa dinâmica da sociedade não acompanha a legislação, né? Por quê? O conceito de deficiência é super amplo. Não tem como a gente dizer que deficiência é uma normalidade ou são pessoas que têm natureza, uma deficiência física, mental, intelectual. Isso está no conceito básico, bonitinho, no conceito teórico. Porém, o que é que a gente pode fazer também? Pode fazer também a análise dos critérios biopsicossociais. Então, a deficiência, o advogado, na verdade, está muito preso àquela deficiência física, né? Aquela deformidade estética, né? Como aqueles casos que o senhor mandou para mim, inclusive, as fotos, né? Fotos de uma pessoa com escoliose muito grave, né? A coluna em S, com um ângulo da coluna enorme, né? Ou seja, totalmente troncha a coluna, vamos dizer assim, e também uma pessoa com amputação, tá? Então a gente vê esteticamente, a gente vê que é uma deficiência, certo? Mas o que é que se caracteriza para conseguir o BPC? É justamente a funcionalidade. Pode ser que uma pessoa, vamos dizer, amputou esse dedo, a falange, a última falange desse dedo. Só que em relação à funcionalidade, ela consegue pegar um copo, ela consegue escrever. Então, a funcionalidade dela não foi afetada. Se, no caso, essa pessoa tiver uma amputação, vamos dizer, do dedo indicador e do polegar, que já é uma funcionalidade maior, que é no caso do movimento de pinça e movimento de garra, aí sim, a gente pode averiguar e caracterizar como impedimento. Geralmente os fatores, doutor Tiago, que inclusive até alguns advogados têm muita dúvida, né, sobre isso, alguns fatores que são elencados e avaliados na perícia, né, em relação à deficiência física, é justamente a mobilidade, amplitude de movimento e também força muscular, que tudo é com base em literatura médica. Por exemplo, a força muscular é do livro de Oxford, né, que são 5 graus de força muscular, né? E amplitude de movimento, cada articulação, por exemplo, o ombro, ele levanta 180 graus. Se eu não consigo levantar o ombro, consigo levantar até os 100 graus, né? Então, eu já tenho uma dificuldade de mobilidade, já tenho uma redução de amplitude de movimento, assim, pode-se considerar, assim, uma barreira para eu exercer ou atividade laboral ou atividade de vida diária, como é no caso de BPC. Então, são muitos, o conceito, na verdade, de deficiência não se esgota, né, nos decretos, nas leis,
eu acho que se esgota com a humanização de cada processo, né? Com a história de cada um cliente que a gente tem de BPC. Por quê? Tem clientes que já trabalharam, né? Tem clientes que nunca trabalharam, que não há possibilidade de trabalhar. Se for uma deficiência mental, se for um neurodivergente. Quem é que sabe o que é um neurodivergente? São pessoas com TDAH, com autismo, né? Então, esses conceitos, como eu lhe disse, a legislação até que não acompanha, né? A dinâmica da sociedade está tão rápida em relação a esses tipos de barreiras, de impedimento, que a legislação ainda não chegou aí. Eu estava até numa palestra, eu perguntei, quem é que sabe o que é neurodivergente? O pessoal não sabia, tá? E isso é o que a gente mais vê, né? BPC para autista, BPC para transtorno de déficit de comportamento, né? Transtorno de hiperatividade, ok?